Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Pausa Guiada aqui do canal Desenrola. Eu sou Vânia Marques e você vai ouvir agora as 10 histórias da primeira temporada do nosso Pausa Guiada. Esse é um espaço para oferecer respiro nos dias ou noites acelerados, com histórias de cura contadas de forma suave para aquecer o coração, acalmar a mente e te ajudar a recuperar a sua serenidade. Se algumas das histórias que você vai ouvir agora te tocar de alguma maneira, se inscreva no canal. Assim você vai saber para onde voltar quando precisar parar para se reencontrar. Agora respire fundo, relaxe, se aconchegue no seu cantinho e curta o seu momento. Essa é uma história tranquila, feita para embalar a sua noite com delicadeza. Se puder, feche os olhos agora, respire fundo, solte o ar devagar e permita que as suas ideias desacelerem enquanto a imaginação caminha suavemente até a colina onde tudo começa. A casa que guardava sonhos. No alto de uma colina sem nome, há um lugar que nem todos conseguem ver. Ele só aparece quando a noite se instala por inteiro, quando os carros já silenciaram e os pensamentos começam a cochilar. Ali, onde o vento sopra devagar e os grilos afinam as suas orquestras, existe uma casa escondida entre galhos, nuvens e silêncio. É uma casa pequena, feita de madeira escura, com cheiro de livros antigos e bolo de canela recém-assado. As telhas são folhas secas de carvalho e a chaminé solta uma fumaça quase invisível, como se a casa respirasse devagar. Mas o mais curioso é o que mora dentro dela. Ao empurrar a porta, que range baixinho como quem sussurra um segredo, você encontra um salão iluminado por luzes amareladas, delicadas como vagalumes descansando em potes de vidro. As paredes são cobertas por prateleiras, e nessas prateleiras há milhares de potinhos, pequenos, redondos, translúcidos. Cada potinho guarda um sonho. Sonhos esquecidos, sonhos que nunca chegaram a acontecer, sonhos de quando a gente ainda acreditava que podia voar. Há etiquetas presas com barbantes finos, algumas escritas com letra de criança, outras com caligrafia firme de adulto. Por exemplo, aprender a tocar violão e cantar na varanda, voltar para a casa da infância só por uma tarde, ouvir alguém dizer "eu te entendo". Esses sonhos não foram perdidos, foram apenas guardados ali, esperando a hora certa para voltar. Quem cuida da casa é uma senhora de cabelos brancos e olhos que brilham como se escondessem o universo inteiro. Ninguém sabe o seu nome. Alguns dizem que é tempo, outros que é saudade. Ela não fala muito. Passa os dias organizando os potes, limpando o pó das memórias e, às vezes, senta na poltrona com um caderno no colo, onde anotava novos sonhos que ainda nem foram sonhados. Quando a noite chega, ela sobe numa escadinha de madeira, escolhe 3 potinhos com cuidado e os leva até a janela mais alta da casa. Lá, ela os abre, um por um, e sopra os sonhos de volta para o mundo. Eles saem flutuando como poeira dourada, como fios de pensamento,
como sussurros que pousam devagar nas mentes cansadas de quem precisa lembrar. Um sonho pode virar uma ideia, pode virar coragem, pode virar aquela sensação de paz repentina, sem motivo algum, bem antes de dormir. Dizem que, se você escutar bem quando tudo estiver quieto, pode ouvir um estalinho no ar. É um pote se abrindo no céu. E às vezes você sente vontade de fazer algo antigo, de escrever, de ligar para alguém, de mudar um detalhe da rotina, ou só de sorrir com uma lembrança que nem sabia que ainda vivia em você. É a casa, trabalhando em silêncio, devolvendo sonhos que pareciam ter sido esquecidos. Agora, pense um pouquinho. Qual sonho seu poderia estar lá? Qual desejo ficou guardado, adormecido, mas ainda vive aí dentro de você? Talvez nessa noite algum pedacinho dele encontre o caminho de volta, porque a casa ainda está lá, na colina sem nome, guardando o que é leve e soprando o que é seu. Agora é hora de descansar. Deixe o corpo soltar o peso do dia e a mente passear pelos seus próprios caminhos de sonho. Você está em paz, você está seguro e o sonho certo sempre sabe o caminho de volta. Boa noite, bons sonhos. Oi, eu sou Vânia Marques e este é mais um Pausa Guiada, um espaço aqui do canal Desenrola, criado para quem anda com a mente cheia, o coração acelerado e o corpo pedindo por um pouco de calma. Então feche os olhos, respire fundo e prepare-se para relaxar com a janela de Clara. Clara morava no segundo andar de um prédio antigo, numa rua tranquila, onde as manhãs eram visitadas por pardais e o cheiro de café fresco das padarias próximas exalava por toda a vizinhança. A rotina dela era sempre parecida. Acordava cedo, abria as janelas, observava o mundo passar com uma xícara de chá nas mãos e depois começava o seu trabalho como revisora de livros em casa. Mas havia algo que Clara não conseguia evitar: o hábito de observar a vizinha do prédio da frente, uma moça chamada Isadora, de quem ela sabia pouco, mas julgava muito. Isadora era jovem, cheia de tatuagens coloridas nos braços, cabelos sempre mudando de cor e hábitos com horários confusos. Às vezes ela saía tarde da noite, outras dormia até tarde e só abria as janelas depois do meio-dia. Clara, que prezava por ordem e disciplina, via tudo isso como uma bagunça e, com o tempo, formou uma opinião silenciosa. Ela não deve fazer nada da vida, vive de aparências, parece perdida, pensava. E assim, todas as manhãs, Clara olhava pela janela e, sem perceber, cultivava pequenas críticas em silêncio. Começou a se incomodar com a música que às vezes Isadora colocava no fim da tarde, com as visitas que ela recebia, até com as roupas coloridas penduradas na varanda. Certo dia, enquanto Clara organizava livros na estante, ouviu uma batida fraca na porta. Era o zelador do prédio, seu Francisco. Dona Clara, a senhora pode me ajudar? A vizinha do prédio da frente, a moça do cabelo rosa, sabe? Ela teve um pequeno acidente, caiu da escada ali da entrada e pediu ajuda. Eu fui até lá, mas acho que ela precisa de alguém para acompanhar. A senhora pode ir com a gente? Clara hesitou, mas algo na forma como ele falou, num tom calmo e respeitoso, a tocou.
Ela pegou a bolsa e seguiu com ele. Quando chegaram ao apartamento de Isadora, Clara viu um cenário completamente diferente do que imaginava. A casa era simples, mas cheia de plantas bem cuidadas. Quadros pintados à mão enfeitavam as paredes e havia livros empilhados no chão, muitos livros, inclusive alguns que Clara já tinha revisado anos atrás. Isadora estava sentada no sofá, com o gelo no tornozelo, e mesmo com dor, sorriu ao vê-los. Obrigada por virem. Eu não queria ir sozinha para o hospital, mas também não queria incomodar ninguém. Clara se aproximou devagar. Não está incomodando, eu moro ali em frente. Me chamo Clara. Ah, eu te vejo na janela, disse Isadora. Você sempre com sua xícara de chá, é bonito de se ver. Clara se surpreendeu com a gentileza. Ficaram em silêncio por um instante, até que Isadora perguntou: Gosta de poesia? Clara assentiu com a cabeça e disse: Muito. Eu também. É uma das poucas coisas que me salvam nos dias difíceis. Naquela tarde, Clara acompanhou Isadora até o hospital, ajudou com o atendimento e, aos poucos, conheceu a sua história. Isadora era ilustradora e trabalhava de madrugada porque era o único horário que conseguia se concentrar. Os cabelos coloridos vinham de uma promessa que fizera a si mesma após vencer uma depressão profunda. Prometera a si nunca mais passar despercebida por si mesma. As músicas que ouvia ajudavam a controlar a ansiedade, e as visitas que recebia eram de clientes ou amigos que, como ela, viviam com horários fora do convencional. Clara voltou para casa naquela noite em silêncio. Sentou-se na poltrona de sempre, mas agora a janela parecia outra. Aquela figura que antes lhe causava incômodo, agora ganhava contornos reais, humanos e principalmente sensíveis. Na manhã seguinte, ela abriu a janela, preparou o chá e pela primeira vez acenou. Isadora acenou de volta com um sorriso leve. A partir daquele dia, trocaram livros, mudas de plantas, até bolinhos recém-assados. E aos poucos, Clara aprendeu que empatia é um caminho de mão dupla, que cura o outro e transforma a gente por dentro. A lição não veio com palavras difíceis, mas com um olhar mais demorado e um coração mais disposto, porque às vezes tudo que alguém precisa é de alguém que enxergue além da janela. Que essa história lhe traga uma lembrança suave. O mundo muda quando a gente olha com empatia. Descanse bem e até a próxima pausa guiada. Aqui é o Pausa Guiada e a história de hoje tem um toque de silêncio e uma lição poderosa sobre a presença que fala sem precisar fazer barulho. Agora relaxe, se acomoda do seu jeitinho, porque está começando o som que ninguém ouvia. Na encosta de duas montanhas cobertas por pinheiros, existia um vilarejo que nunca dormia cedo. Mesmo quando a lua já pendia cansada sobre os telhados e os galos descansavam as penas, lá ainda se ouvia passos, vozes, risos, portas, rádios, martelos, alarmes. Era um lugar onde o tempo parecia querer provar algo, que produtividade era tudo, que se mover era vencer. Na praça central havia sempre um agito. Crianças correndo entre os bancos, velhos discutindo política, jovens tirando selfies barulhentas. Até os sinos da igreja competiam entre si a cada hora cheia. Mas entre todas as casas daquela vila,
umas coloridas, outras descascadas. Havia uma de madeira clara, com uma varanda silenciosa coberta por eras. Ali morava Lina. Lina era diferente. Ela andava devagar, como quem escuta o chão. Seus sapatos não faziam barulho. Sua presença era leve, como se fosse feita de algodão. As crianças diziam que ela parecia flutuar. Os adultos, que ela parecia fora do mundo. Ela falava pouco, mas sempre olhava nos olhos. E esse olhar, embora manso, parecia ver mais do que devia. "Essa moça não tem opinião?" diziam no armazém. "Nunca se impõe, deve ser meio desligada", comentavam no salão de beleza. Mas ninguém perguntava a Lina o que ela achava. Porque na vila, quem era ouvido era quem falava mais alto. O que poucos sabiam é que Lina não era desligada, era atenta. Ela ouvia os detalhes esquecidos, como o suspiro da florista antes de abrir a loja. Ela percebia o jeito que o açougueiro limpava os olhos com a manga da camisa, achando que ninguém notava. Lina via os gestos pequenos, os silêncios longos, as pausas engolidas. Ela percebia dores sem som e cuidava delas no mesmo tom. Deixava bilhetes dobrados com frases bonitas onde ninguém esperava, dentro da cesta de pão, no assento do ônibus, na dobradura do jornal. De vez em quando deixava uma flor na janela de alguém triste ou um bolo caseiro embrulhado com carinho. Ninguém sabia de onde vinham, mas todo mundo sorria quando achava. Ela não queria créditos, queria que as pessoas se sentissem vistas. Um dia, algo inesperado aconteceu. A vila inteira ficou sem energia, sem postes acesos, sem internet, sem campainhas. À noite, um silêncio estranho desceu sobre as ruas, como se o vilarejo pela primeira vez escutasse a si mesmo. Sem o zumbido constante do mundo, começaram a surgir sons esquecidos. O ranger dos degraus de madeira, o assobio do vento nas frestas, o barulho do próprio coração. E então começaram a notar. Notaram que era Lina quem plantava as flores ao redor da escola, que era ela quem costurava os botões perdidos da blusa do pastor deixados na portaria, que era ela quem, todas as noites, deixava a luz acesa na varanda só para que os vizinhos não sentissem medo do escuro. A vila, que sempre precisou de ruído para enxergar valor, ficou desconcertada. Como podiam não ter visto tanto que aquela mulher fazia por todos? Como puderam chamar de desligada alguém tão ligada em cada um? Naquela noite, Lina continuou como sempre, em silêncio. Fez chá de camomila, acendeu uma vela perfumada e sentou na varanda com o livro no colo. Enquanto isso, nas casas ao redor, corações começavam a perceber o que realmente fazia diferença. No dia seguinte, a energia voltou, mas algo não voltou com ela. A urgência em fazer barulho havia diminuído. As conversas ficaram menos gritadas e começaram a escutar antes de responder. Surgiram mais bilhetes anônimos, mais flores deixadas em portas. Era como se a vila tivesse aprendido uma nova linguagem, a do cuidado silencioso. E Lina continuou sendo Lina, sem querer aplausos, sem esperar retorno, mas com um leve sorriso de quem sabe que às vezes o som mais importante é aquele que não faz barulho. Agora sinta o som desse silêncio dentro do seu coração e respire fundo comigo mais uma vez.
Inspira, segura e solta bem devagar. Isso. Leve com você o silêncio bom dessa história, aquele que ouve, acolhe e conforta. Fique por aqui o tempo que quiser. E quando precisar de um descanso para a mente e o coração, estaremos te esperando com novas histórias cheias de calma, sentido e pausa guiada. Até breve! Episódio 4 – A vida que foi sumindo. Lúcia sempre teve uma mente agitada. Era como se vivesse com um narrador interno que nunca se calava. E esse narrador era, digamos, rabugento e ingrato. Acordava todos os dias antes do despertador com aquela ansiedade disfarçada de cansaço. Ai, que barulho horrível desse relógio! Esse colchão devia me ajudar, não me afundar. Já vou começar tudo de novo nesse dia agitado. E assim ela começava as suas manhãs. O chuveiro parecia sempre gelado demais. O café nunca estava na temperatura certa. O pão, mesmo quando fresco, parecia seco, como se nem o sabor das coisas que ela antes gostava conseguisse agradá-la. O trânsito era irritante, os colegas falsos, o chefe ausente. E o espelho? O espelho, sempre cruel, refletia um rosto que ela mal reconhecia, com críticas silenciosas em cada linha de expressão. E o tempo? Sempre pouco para tanta insatisfação. Lúcia reclamava de tudo, do clima, da aparência, da falta de dinheiro, das pessoas que não respondiam mensagens e das que respondiam rápido demais. Às vezes, até de coisa boa ela desconfiava. Por que ele foi tão gentil comigo, hein? Tá querendo o quê? Ou então, esse elogio? Sei não, acho que foi ironia. Lúcia não era má, só estava cansada. Cansada de não ver sentido no que fazia, exausta por carregar tanto e ser tão pouco vista. Naquela terça-feira abafada, ela acordou com tudo fora do lugar, inclusive o humor. Antes mesmo de sair de casa, já havia reclamado de várias coisas. Esse ventilador só faz vento quente. Ai, essa tranca emperrada me atrasou a semana inteira. Ai, celular velho travando de novo, que lixo! Depois saiu para a rua bufando e seguiu o dia como quem atravessa um campo minado de pequenas indignações. Mas, ao voltar para casa, algo aconteceu. Ao reclamar que teria que subir 5 andares de escada com sacolas de compras pesadas, ela soltou outro resmungo. Ai, essa escada devia sumir da minha vida. Chegou em casa, bateu à porta e se deparou com algo diferente no apartamento. Percebeu que o ventilador não estava mais lá. A tranca do armário tinha sumido junto com a porta. O celular antigo sumiu da bolsa, estava só o carregador. Ela andou pela casa como quem caminha num ambiente que já foi seu e agora parecia cenográfico. Aos poucos, a casa foi ficando vazia e o mundo silencioso. A amiga de infância, com quem tinha brigado por uma mensagem mal interpretada, sumiu. O rapaz que ela estava conhecendo, que ela criticava por não ser romântico o suficiente, nunca mais respondeu. A mãe, que segundo ela telefonava demais, parou de ligar. E o mais assustador, o seu reflexo no espelho começou a desaparecer. Primeiro os olhos, depois o sorriso, o cabelo.
até que um dia ela já não sabia que rosto esperar encontrar ali. Assustada, Lúcia abriu a porta para tentar buscar algum tipo de socorro. Mas, adivinhe, a escada também não estava mais lá. Só havia parede. Era como se cada reclamação sua virasse mágica reversa. Reclamou, perdeu. Ressentiu, sumiu. Então, num sonho, ou talvez não fosse sonho, Lúcia ouviu uma voz. Lúcia, você está dissolvendo a sua própria vida, porque tudo a que você resiste com raiva vai embora para não te ferir mais, mas tudo que você agradece encontra um motivo para ficar. Ela acordou com lágrimas no rosto e o peito bem apertado. Estava sozinha, com quase nada, só com ela. E sentada no chão frio da sala vazia, com as mãos no rosto e o corpo encolhido, Lúcia fez algo que não fazia há muito tempo. Ela disse: obrigada. Obrigada, corpo, por ainda respirar. Obrigada, solidão, por me mostrar que eu existo. Obrigada, silêncio, por me ouvir quando ninguém mais ouvia. Obrigada, tempo, por ainda me dar a chance de mudar. Era como destravar uma fechadura antiga. Primeiro voltou a escutar os passarinhos que sempre ignorava. Depois, o cheiro do café voltou da cozinha. A amiga reapareceu com uma mensagem: sonhei com você, senti saudade. O ventilador girava outra vez, só que agora parecia suave. O reflexo no espelho tinha os olhos de volta. Lúcia começou a escrever todos os dias, não textos bonitos, só palavras simples. Obrigada pelo pão. Obrigada pela chuva que caiu quando eu queria chorar. Obrigada pela conversa que me escutou sem tentar me consertar. E assim, sem alarde, a vida foi voltando. Mas não era a mesma vida. Era uma vida com presença. Ela ainda tinha problemas, claro, mas já não desaparecia junto com eles. O benefício da transformação não foi ganhar tudo de volta, foi voltar a ver valor no que estava ali o tempo todo. Foi enxergar que o que mais pesava era a falta de gratidão. Se você chegou até aqui, respira. Sinta como essa historinha reverberou em você. Sinta essa emoção, sem julgar, sem dar nomes. Só acolha os seus sentimentos e seus pensamentos. Talvez você também tenha deixado partes da sua vida sumirem sem perceber, mas elas podem voltar. Basta você voltar primeiro. Voltar para si, para o que já tem, para o que ainda importa e está do teu lado te esperando. Obrigada por ter me ouvido até aqui e a gente se encontra no próximo Pausa Guiada. Agora respire fundo, relaxe, se ajeite no seu cantinho para conhecer a história de Samuel, um homem comum, como tantos outros, mas que carregava um peso quase invisível, o de calar tudo o que sentia. Preparados? Samuel tinha uma presença forte. Era daqueles homens que não passam despercebidos, mas também não se deixam ver por inteiro. Alto, postura ereta, sempre com um leve sorriso de canto de boca, o suficiente para parecer educado, mas nunca íntimo. No trabalho, ele era conhecido pela pontualidade, pela competência
e por nunca se envolver em confusão. Em casa era um marido e um pai nota 10. Cuidava de tudo que era preciso, organizava as contas, fazia o mercado, levava o carro da esposa para revisão, buscava os filhos na escola e aos domingos gostava de cozinhar para a família. Era o tipo de homem que raramente faltava a um compromisso, e quando faltava, ninguém imaginava que fosse por fragilidade. Ah, o Samuel deve estar resolvendo alguma coisa importante, diziam, porque ele sempre parecia no controle. Mas o que ninguém via era o esforço silencioso que ele fazia todos os dias para manter tudo funcionando, como um maestro invisível regendo uma orquestra interna, onde cada instrumento precisava tocar afinado sem que ninguém percebesse que ele estava ali, coordenando tudo. Desde cedo, Samuel aprendeu que homem de verdade não chora, não hesita, não demonstra fraqueza. Ouvira isso do pai, dos tios, dos colegas da escola e mais tarde de alguns chefes. Não era dito com palavras duras, mas com silêncios pesados, olhares de reprovação e piadas mal disfarçadas quando alguém se mostrava mais sensível. E foi assim que ele aprendeu a se calar, não só a boca, mas o coração, os olhos, a alma. Samuel se calava quando estava cansado, quando era injustiçado e quando queria apoio, mas se convencia de que isso era pedir demais. A vida seguia no automático. O despertador tocava às 6h30, ele se levantava, preparava o café da esposa e das crianças, colocava a camisa passada na noite anterior e saía para mais um expediente em que faria tudo certo. Até que um dia, não por acaso, mas por acúmulo, Samuel se atrasou. O relógio já passava das 8 quando notou que ainda estava com uma meia só no pé, parado entre o quarto e a cozinha, encarando o chão. A mochila da filha ainda jogada no sofá, o café esfriando na xícara. O corpo estava presente, mas a cabeça totalmente distante. Ali, no silêncio da própria casa, ele teve uma sensação estranha, como se tudo estivesse acontecendo sem ele. Se encostou na quina da estante, respirou fundo e fechou os olhos. E foi ali, na pausa que não pediu, que ele sentiu. Não estava apenas cansado, estava desconectado de si, dos outros, da alegria de viver. Mas a vida não parou porque ele parou. O telefone tocava, as notificações acendiam a tela, a filha chamava do quarto: "Pai, você viu meu estojo?" Samuel respondeu num tom baixo, quase automático, e a vida seguiu, mas dentro dele algo não seguia junto. Durante a semana, ele tentou forçar o ritmo de volta. Tentou ouvir podcasts de produtividade, retomar os treinos na academia, escrever novas metas no caderno de planejamento, mas nada colou. Nem os amigos conseguiam trazê-lo de volta. Começou a recusar convites, adiar reuniões, responder "depois eu vejo" para quase tudo. Ele não estava triste, ele estava apagado. Foi então que, numa noite comum, a filha veio até ele com um desenho, um autorretrato da família. Ela havia se desenhado sorrindo, a mãe com um coração vermelho e Samuel com um rosto sem expressão, todo cinza. Ele perguntou: "Esse sou eu, filha?" Ela disse: "Sim, colori você de cinza. Tipo o céu quando vai chover, sabe? É porque você tá sempre sério, pai." Samuel sorriu com gentileza, mas por dentro desmoronou. Aquilo doeu mais do que qualquer cobrança do mundo, porque era o reflexo exato de como ele se sentia, e agora sabia que a filha percebia também.
Naquela noite, depois de colocá-la para dormir, ele não ligou a TV, não abriu o celular, não tentou preencher o tempo. Sentou-se na varanda com um cobertor nos ombros e apenas ficou ali, escutando o barulho da cidade ao longe. Lembrou-se do seu saudoso pai, do jeito como ele o olhava, pacientemente esperando atenção, enquanto Samuel se mantia sempre ocupado no telefone. Também lembrou-se da mãe e de uma carta antiga que ela escreveu dizendo: Filho, viver não é só dar conta de tudo, é também dar espaço para o que te dá sentido. E nessa noite ele chorou, sem desespero, sem culpa, sem se sentir fraco. Foi um tipo de choro que lava, como o céu quando chove. No dia seguinte, ele não pediu folga, nem tirou férias, mas fez algo que não fazia há muito tempo. Se deu um tempo. Começou a caminhar sem fone de ouvido, só para ouvir o som dos próprios passos. Mandava mensagens curtas para os amigos só para saber como estavam. E tinha todo o tempo do mundo ao colocar a filha na cama, ouvindo as histórias que ela inventava, mesmo quando demoravam. Samuel não se curou de tudo, não virou outra pessoa, mas começou a voltar. Escolheu viver de outro jeito, com menos pressa e mais sentido. Aos poucos, ele foi redescobrindo o próprio ritmo. Passou a perceber tudo que antes passava despercebido. Sentiu vontade de escrever, não relatórios, sentimentos. O cinza ganhou cor e seu brilho foi renascendo, porque, enfim, percebeu valor em sua própria pessoa, não apenas em sua função. Certa vez, alguém perguntou o que tinha acontecido com ele, e Samuel respondeu com simplicidade: Eu parei de achar que a vida era só sobre desempenho ou força, e comecei a reparar que a vida que eu mais queria era a vida que eu estava perdendo aos poucos por não me permitir sentir. Descobriu que não precisava dar conta de tudo, nem resolver coisas impossíveis, muito menos carregar o mundo nas costas só para merecer respeito. E talvez o mais importante, descobriu que ele também merecia escuta, descanso e cuidado, mesmo sendo homem, mesmo tendo sido o pilar da casa a vida toda. A história de Samuel não termina com um grande final épico. Ela não precisa, porque o verdadeiro final foi o começo de um novo modo de existir, mais leve, mais sincero, mais inteiro. Ele ainda era um homem forte, mas agora por escolha e não por obrigação. Talvez em algum momento você tenha se sentido como Samuel, ou conheça alguém assim, que vive se calando para manter tudo em ordem. Se essa história te tocou, permita-se respirar um pouco mais fundo hoje. Permita-se dizer como está. Permita-se existir, mesmo quando não estiver tudo bem. Obrigada por me acompanhar até aqui. Nos encontramos no próximo Pausa Guiada. Até lá! Eu sou Vânia Marques e hoje eu vou te contar a história de uma mulher que passou anos esbarrando no mesmo erro. Ela achava que era azar ou destino, mas um dia, finalmente, ela parou para escutar o que aquela repetição tentava dizer, e foi aí que tudo começou a mudar. Então respira fundo comigo, se puder, feche os olhos, relaxe seu corpo, acomode-se com gentileza e vem comigo porque a história de hoje pode se parecer mais com a sua do que você imagina. Por que isso acontece comigo?
Joana era inteligente, esforçada e, na maior parte do tempo, muito bem intencionada. Mas parecia viver uma espécie de eco emocional. Entrava em relações que exigiam demais e entregavam de menos. Assumia responsabilidades além do que era justo, engolia a insatisfação com medo de desagradar e toda vez que o ciclo recomeçava, ela pensava: ai, de novo, como eu vim parar aqui mais uma vez? A vida profissional também não era muito diferente. Mudava de chefe, mudava de empresa, mas o cenário se repetia, o mesmo tipo de cobrança, o mesmo sentimento de não ser boa o suficiente, as mesmas noites em claro se questionando se o problema era ela. Por que isso sempre acontece comigo, meu Deus? Durante muito tempo, Joana acreditou que dava azar, ou então que era sensível demais, ou que simplesmente não sabia se impor. Mas, na verdade, o que ela não sabia é que a vida estava tentando lhe contar alguma coisa. Foi só numa noite qualquer, deitada em sua cama, sozinha, depois de mais uma situação que a fez chorar em silêncio, que ela teve um estalo diferente. Em vez de se perguntar por que os outros eram sempre assim, ela se perguntou o que, afinal, ela estava repetindo em si. Voltou no tempo. Lembrou da adolescência quando se esforçava para agradar todo mundo com medo de ser rejeitada. Lembrou do primeiro namoro em que ela se anulava para não parecer difícil. Do primeiro emprego, onde achava que precisava compensar a sua falta de experiência dizendo sim para tudo. E ali, entre essas memórias, ela percebeu uma linha invisível que ligava todas as situações que ela chamava de azar. Mas por que ela chamava de azar se odiava se sentir vítima? Não era azar. Ela só não tinha parado ainda para escutar o que os seus próprios erros vinham tentando ensinar. E o recado era claro: enquanto ela não se visse como alguém digna de ser respeitada, tratada com gentileza e acolhida por inteiro, o mundo continuaria colocando espelhos na frente dela até que ela aprendesse a se enxergar. Ainda assim, Joana resistiu. Ah, deve ser a TPM que está me deixando assim, vendo problemas onde não tem, pensou. E prosseguiu, tentando apagar dentro dela o início desse insight que vinha do lugar mais escondido da sua alma e o mais valioso também. Sem precisar ser um vidente para prever como seria o dia seguinte, os padrões começaram a se repetir logo cedo. Ela pediu desculpas quando um homem esbarrou nela de maneira grosseira, sendo que era ele quem estava errado. Chegou cabisbaixa no trabalho, enquanto via a colega cumprimentar a todos com um sorriso e uma postura confiante. Já foi logo atendendo demandas de outras pessoas sem checar antes a sua disponibilidade na agenda. Tudo assim, atropelado e sem alma. E tudo isso foi deixando Joana angustiada, numa sensação de estar na contramão de como ela gostaria de agir. De repente, nesse turbilhão todo, ela sem querer bateu a mão na sua xícara de café, que espatifou no chão, fazendo a bagunça e o barulho que, só assim, obrigaram Joana a parar. A xícara quebrada estava dizendo algo como: para tudo, não é assim que você quer o seu dia. Posicione-se e não reclame do que você permite. Outro recado duro, mas, vindo de um café sem açúcar derramado, não poderíamos esperar menos. A parada foi imediata e Joana se lembrou das reflexões da noite anterior, as quais ela abandonou por falta de coragem. Os erros que se repetem não são maldições, são mensagens, convites insistentes para que a gente se desperte, para que a gente pare de repetir e comece a se respeitar. Era o que faltava para ela se reeducar com a pedagogia dos seus próprios erros. Aceitou os sinais claros e abandonou a resistência em romper com os padrões antigos.
Com o tempo, Joana mudou algumas respostas, parou de se justificar por tudo, passou a pedir ajuda, começou a reparar quando aceitava menos do que merecia. Demorou, não foi de um dia para o outro, e foi desconfortável também, claro, mas um dia ela percebeu que o ciclo antigo já tinha se alterado, não porque o mundo virou um lugar mais fácil, mas porque ela aprendeu a se posicionar dentro dele. E aí os espelhos mudaram, as relações também, e a vida, enfim, começou a trazer capítulos novos e não só reprises cansadas. Fim da historinha do nosso Pausa Guiada de hoje. E para eu saber que você ficou até o final, deixa um recadinho para mim nos comentários. Se tem algo na sua vida que vive se repetindo, não se culpe, mas também não fuja. Escute. Todo padrão repetitivo carrega um recado, e enquanto ele não for acolhido, ele não para de bater na sua porta. Nos vemos no próximo episódio da Pausa Guiada. Até lá, trate com carinho aquilo que insiste em voltar. Talvez ele só queira ser entendido. Bom descanso, boa noite. O rico menino pobre. Era uma manhã ensolarada quando Carlos, um poderoso empresário, decidiu levar seu filho, Pedro, para uma viagem até um pequeno lugarejo no interior. O objetivo era mostrar ao menino o quanto as pessoas podiam ser pobres e, assim, convencê-lo da necessidade de valorizar os bens materiais que possuía, o status e o prestígio social. Carlos queria desde cedo passar esses valores para o seu herdeiro. Eles viajaram por horas, deixando para trás o burburinho da cidade grande e adentrando um mundo onde o tempo parecia ter parado. O cheiro da terra molhada pela chuva da noite anterior invadia o ar, e o som dos grilos e dos pássaros criavam uma sinfonia natural que acalmava a alma. Quando chegaram, foram recebidos por um primo distante de Carlos, que morava em uma pequena casa de taipa, simples, mas acolhedora. O chão era de terra batida e os móveis eram poucos e rústicos. Apesar disso, havia um ar de felicidade e contentamento que permeava o ambiente. Pedro, acostumado com o luxo e o conforto da cidade, olhou ao redor com curiosidade e um toque de desconforto. Eles passaram um dia e uma noite na casa do primo de Carlos. Durante esse tempo, Pedro observou atentamente a vida simples e descomplicada daquela família. Ele viu as crianças brincando no riacho, os adultos trabalhando na terra e todos reunidos à noite para uma refeição simples, mas feita com amor e gratidão. Na manhã seguinte, quando retornavam da viagem, Carlos decidiu conversar com Pedro sobre a experiência. "E aí, filhão, como foi a viagem para você?" perguntou Carlos, esperando ouvir que o filho havia entendido a lição sobre a importância dos bens materiais. "Muito boa, papai", respondeu Pedro com um sorriso no rosto. "Você viu a diferença entre viver com riqueza e viver na pobreza?" insistiu Carlos. "Sim, papai", retrucou Pedro pensativamente. "E o que você aprendeu com tudo que viu naquele lugar simples?" perguntou Carlos, ansioso para ouvir a resposta do filho. Pedro olhou para o pai com os olhos brilhantes e começou a falar. Pai, eu vi que nós temos só um cachorro em casa e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim, eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com lâmpadas fluorescentes e eles têm as estrelas e a lua no céu. Nosso quintal vai até o portão de entrada e eles têm uma floresta inteirinha. Nós temos alguns canários em uma gaiola
Eles têm todas as aves que a natureza pode oferecer-lhes, soltas. O filho suspirou e continuou. E além do mais, pai, eu observei que eles rezam antes de qualquer refeição, enquanto nós, em casa, sentamos à mesa falando de negócios, dólar, eventos sociais. Daí comemos, empurramos o prato e pronto. No quarto onde eu fui dormir com Tonho, passei vergonha, pois não sabia sequer orar, enquanto ele se ajoelhou e agradeceu a Deus por tudo, inclusive pela nossa visita na casa deles. Lá em casa, vamos para o quarto, deitamos, assistimos televisão e dormimos. Pedro fez uma pausa e continuou com a voz emocionada. Outra coisa, sabe, pai? Eu dormi na rede do Tonho, enquanto ele dormiu no chão, pois não havia uma rede para cada um de nós. Na nossa casa, colocamos a Maristela, nossa empregada, para dormir naquele quarto onde guardamos entulhos, sem nenhum conforto, apesar de termos camas macias e cheirosas sobrando. Conforme o garoto falava, Carlos ficava surpreso, sem graça e envergonhado. Ele nunca havia olhado para a vida daquela maneira e pela primeira vez sentiu um nó na garganta ao perceber o quanto a sua família estava distante da verdadeira riqueza. O filho, na sua sábia ingenuidade e no seu brilhante desabafo, olhou para o pai, colocou a mão no seu ombro enquanto o pai dirigia e ainda acrescentou: Obrigada, pai, por me haver mostrado o quanto nós somos pobres. Carlos, emocionado, olhou para Pedro fortemente e sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto. Ele percebeu que naquela viagem havia aprendido muito mais do que imaginava e que a verdadeira riqueza não estava nos bens materiais, mas na simplicidade, na gratidão e no amor. E você, já parou para refletir sobre o que realmente importa? Obrigada por ter ficado até aqui. Espero que essa história tenha tocado o seu coração. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Até o nosso próximo Pausa Guiada. A raposa que pediu desculpas. Ana tinha 38 anos e um talento impressionante para parecer bem resolvida. Ela sorria no trabalho, sabia se comunicar com elegância, mantinha a vida social em ordem e, vez ou outra, fazia piadas sobre as próprias decepções. Mas, no fundo, era como se vivesse usando uma armadura polida demais para alguém que só queria se sentir amada de verdade. Havia um padrão silencioso em suas relações. Quando algo não dava certo, um amor, um projeto, uma amizade, Ana dizia a si mesma: não era para ser. Mas o que ninguém sabia é que, por trás da frase pronta, havia um nó preso na garganta. Um nó feito de orgulho, medo de parecer fraca e um pouco de revolta também. Ela sentia o intenso arrependimento por ter se mostrado demais, por ter esperado algo e não ter recebido, e principalmente sentia raiva por ainda se importar tanto. Numa noite, voltando para casa de um encontro esquisito, Ana se lembrou de uma fábula da infância. A da raposa que queria as uvas, mas não conseguia alcançá-las. E então dizia que não as queria mais, que estavam verdes. Mentiu para si mesma para não encarar a frustração. Ela riu sozinha no carro. Era exatamente o que ela fazia. Quando não era aceita, Ana se afastava e fingia desdém. Quando se sentia rejeitada, erguia o queixo e dizia: tudo bem, mesmo que por dentro estivesse despedaçada. Naquela noite, ao chegar em casa, pegou um caderno antigo e, em vez de fingir indiferença, decidiu escrever o que realmente sentia. Eu queria que tivesse sido diferente. Eu queria que tivesse dado certo, mas me escondi atrás do orgulho, porque admitir que me importo ainda me assusta. Fechou o caderno e respirou fundo.
Era esse o desabafo íntimo que ela precisava assumir. Nos dias seguintes, Ana percebeu que carregava um padrão. Repetia afastamentos, não por indiferença, mas por medo de ser rejeitada mais uma vez. Fingia que não queria mais aquilo que sentia ter perdido. Mas querer não era sinal de fraqueza, era sinal de verdade. E pela primeira vez, ela decidiu não virar as costas tão rápido. Mandou uma mensagem para uma amiga com quem havia rompido por um mal-entendido. Foi sincera. Disse que se sentia ferida, mas também sentia falta. Disse que talvez tivesse reagido de forma defensiva, mas que queria conversar. Sem orgulho, sem roteiro, sem escudo. A resposta veio em poucas horas. Também senti sua falta. E sim, vamos conversar. Naquela noite, Ana dormiu diferente. O orgulho ainda morava ali dentro, mas já não era o dono da casa. Ela entendeu que carregar mágoas com pose de superioridade só a mantinha distante daquilo que desejava viver, que dizer "não me importo" era uma mentira que pesava. E que às vezes o ato mais corajoso é recuar, é pedir desculpas, é admitir o que sentiu e compartilhar com outra pessoa. Às vezes, somos como a raposa, preferimos fingir que não queríamos mesmo a admitir a dor da frustração. Mas não é vergonha sentir, nem errar. A vergonha é parar de tentar se conectar. E que você também tenha coragem de deixar o orgulho descansar para viver mais leve, com mais verdade e mais integridade. Se essa história tocou algo em você, não vá embora sem se inscrever aqui no Pausa Guiada no canal Desenrola. Nos vemos no próximo episódio. Bons momentos! A manta das coisas não ditas. O nome dela era Sandra. Tinha 48 anos, mãos marcadas por tempo e trabalho, olhos de quem já enxergou mais do que contou e um jeito contido, não por frieza, mas por cansaço de se explicar. Ela morava sozinha num sobrado simples e silencioso, com cheiro de madeira antiga e janelas que só abriam até a metade, como se refletissem o quanto ela mesma se mostrava aos outros. Sandra carregava uma sensação constante de não ter feito tudo o que podia. Não era culpa, exatamente, era mais uma inquietação, uma pergunta que ecoava baixinho todos os dias. Era só isso mesmo? Ela tinha uma profissão que não a inspirava mais. Conversas mornas, amizades espaçadas e memórias que se acumulavam feito papéis velhos em uma gaveta que ninguém mais abre. E foi numa noite comum, daquelas em que a alma parece mais acordada do que o corpo, que ela se lembrou da caixa azul em cima do armário. Dentro dela havia pedaços de tecidos que ela guardava havia anos. Não era apego, era apenas por não saber o que fazer com eles. Retalhos de tempos passados. O pedaço de uma saia que usava quando tinha 20 e se achava livre. O lenço da tia que lhe ensinou a costurar. O avental desbotado da época em que vendia bolos para pagar o aluguel. E uma renda creme que sobrou do vestido de noiva, de um casamento que terminou, mas deixou marcas em silêncio. Ela passou os dedos por cada tecido, sentiu texturas, cheiros antigos, memórias que vieram em fragmentos, algumas doces, outras difíceis, mas todas vivas. Foi ali, no chão da sala, sem música de fundo e nem plano elaborado, que Sandra decidiu fazer uma manta.
A ideia não tinha beleza, tinha urgência. Ela queria costurar ponto por ponto tudo o que ficou entalado dentro dela por tempo demais. No dia seguinte, tirou a velha máquina de costura do armário, que ainda rangia ao ligar, e limpou com todo cuidado. Acendeu o abajur da mesa e sentou-se com o corpo meio curvado, como quem se preparava para um ritual que não sabia bem como iria terminar. O primeiro retalho foi o da blusa vinho, que usou na última vez em que se sentiu verdadeiramente confiante. Costurou com firmeza, mas com uma lágrima escorrendo devagar, não de dor, de reencontro. Naquela noite dormiu com o tecido sobre as pernas, como se, pela primeira vez em muito tempo, estivesse sendo abraçada por algo que era dela. As próximas noites seguiram um novo ritmo. Ela chegava em casa, preparava o seu chá, acendia o abajur e costurava. Não era sobre a manta, era sobre o que nascia dentro dela enquanto os pontos se alinhavam. Costurou o pano de prato do tempo da pensão, o tecido floral da colcha que a filha usava quando era criança, o linho manchado do blazer do ex-marido que ficou no armário após anos de separação. Cada pedaço parecia uma carta que nunca foi escrita e agora era costurada, sem precisar justificar o passado, sem dramatizar, sem negar, apenas acolher. Em uma das suas buscas, Sandra encontrou no fundo da caixa um tecido cinza. Era da camisa que ela usou quando perdeu o emprego mais importante da vida. Ela hesitou, sentiu a respiração pesar. Aquela demissão marcou mais do que a conta bancária. Mexeu com a identidade, com o ego, com a sensação de ser insuficiente. Mas costurou mesmo assim, com dedos trêmulos e olhos úmidos. Ao terminar aquele trecho, percebeu que a dor ainda existia, mas agora tinha forma. Estava ali, quieta, estruturada, costurada, e seria útil para o que ela escolhesse. Alguns dias depois, algo inusitado aconteceu. Enquanto costurava, lembrou-se de uma cena antiga. Ela, aos 14 anos, sendo elogiada por um professor por ter costurado um pano de prato à mão com perfeição. Na época, sentiu-se gigante, mas não contou para ninguém, achava que não merecia tanto. Foi quando se deu conta, aquela menina ainda vivia dentro dela e ainda pedia permissão para se sentir capaz. Ali, entre linhas e memórias, a síndrome do impostor apareceu não como um conceito da moda, mas como um suspiro demorado, um eco de todas as vezes que ela duvidou de si, de todas as ideias que deixou de tentar, de todas as vezes que acreditou que só era válida se fosse perfeita. Sandra, então, escolheu um pedaço de renda e escreveu com linha: "Você não precisa provar mais nada." Costurou esse pedaço no centro da manta. Quando terminou, semanas depois, a manta estava linda, nada simétrica, nada perfeita, mas carregada de vida. Ela a colocou sobre os ombros, olhou o próprio reflexo na janela e sentiu algo mudar. Talvez o mundo lá fora seguisse igual, mas dentro dela alguma coisa tinha se alinhado de volta ao lugar. Se você também sente que guardou emoções demais, calou verdades, engoliu mágoas e deixou sonhos no fundo de uma caixa, que tal pegar os seus próprios tecidos esquecidos e começar a costurar? Não precisa ser com agulha e linha,
Pode ser com uma conversa que você adiou, uma coragem que ficou parada ou um abraço que ainda pode ser dado. Essa foi a história de Sandra e da manta das coisas não ditas. E se essa pausa te tocou, se inscreva aqui no canal e volte quando quiser. Sempre vai ter um espaço de aconchego por aqui. Bons momentos e eu te vejo no próximo Pausa Guiada. Até lá! As 7 regras de Evelyn. Evelyn nunca foi uma pessoa de gestos grandes. Seus dias eram preenchidos por detalhes sutis, pequenos movimentos que passavam despercebidos para muitos, mas que guardavam uma intensidade silenciosa para quem os notava. Desde muito jovem, encontrou um refúgio nas páginas dos seus diários. Escrevia como quem tenta organizar um guarda-chuva durante a ventania. Palavras como abrigo, como bússola, como voz quando o silêncio prevalecia. Agora, aos 30 anos, Evelyn já tinha uma pilha deles, cadernos antigos, de folhas amareladas, com letras que mudavam de acordo com a fase da vida. Um dia, num fim de tarde qualquer, enquanto o sol desenhava frestas no chão da sala, ela resolveu reler tudo. Tinha esquecido de muita coisa. Esquecer é uma forma de sobrevivência, mas também é uma forma de perder pedaços importantes de quem a gente foi. E enquanto lia, Evelyn percebeu uma coisa estranha. Quase todos os textos tinham uma mesma pergunta disfarçada em diferentes palavras. A pergunta era: como viver uma vida da qual eu me orgulhe, mesmo que ninguém mais aplauda? As horas passaram sem que ela percebesse. Em cada página, uma Evelyn diferente a espiava de volta. Algumas estavam cheias de esperança, outras só queriam desaparecer. Era como visitar cômodos esquecidos da própria casa, com cheiro de passado e paredes cheias de quadros que ela fingiu não ver por muito tempo. Mas o que mais chamou a sua atenção foi um trecho escrito aos 24 anos. Eu não sei viver e me respeitar ao mesmo tempo. Ou eu me anulo, ou eu me rebelo. Foi como olhar num espelho. Ali, sentada com seus cadernos, Evelyn sentiu que precisava fazer algo diferente. Talvez aprender com ela mesma. Pegou um novo caderno, o mais bonito que tinha. Escreveu na capa: 7 regras para viver uma vida da qual eu não queira fugir. As regras surgiram como quem tira poeira de uma lembrança. Elas já estavam ali, só precisavam ser nomeadas. Regra 1. Dizer o que sente, mesmo quando a voz treme. Silenciar o que sente não é prova de maturidade, é o começo de uma desistência invisível. Ela se lembrou de todas as vezes em que sorriu com a garganta fechada e entendeu que aceitar tudo é muitas vezes declarar guerra contra si mesma. Lembrou-se das vezes em que se calou para não decepcionar, para não incomodar, para manter a paz, que nunca era dela, e percebeu que havia confundido ser forte com ser invisível. Mais adiante, entre folhas amareladas e letras tortas, encontrou um padrão cruel. Ela se culpava por tudo. Pelo que fez, pelo que não fez, pelo que os outros sentiram, até pelo que ninguém disse. Escreveu a segunda regra, que agora parecia ganhar brilho e consciência expandida. 2. Assumir a própria responsabilidade sem carregar o mundo nas costas. Quem se culpa por tudo se esquece de que não nasceu para consertar o mundo.
Naquelas páginas, Evelyn comprovou que vestia culpas que nem lhe pertenciam, como se o desconforto dos outros fosse sempre sinal de que ela falhou. Mas entendeu, tarde, porém a tempo, que viver tentando evitar que os outros se decepcionem é se colocar num lugar onde ninguém deveria morar, o de se anular para ser amada. Logo, se inspirou para a terceira regra. Regra 3. Abrir espaço para o amor, mesmo com medo, porque proteção demais também machuca. Ela se lembrou de todas as vezes em que fingiu não sentir, por medo de parecer fraca. Se proteger demais do amor é, na verdade, se fechar para a vida. É perder a chance de sentir o que realmente importa. Evelyn sentiu um aperto no peito. Quantas oportunidades ela deixou escapar por medo de se machucar? Quantas vezes escolheu a segurança da solidão em vez do risco do afeto? Ou medo de se perder em alguém? Mas a verdade é que ela já estava se perdendo há muito tempo, não só por não amar, mas por nunca se permitir viver de verdade o que sentia. Um gancho para a regra 4. Continuar com coragem, mesmo nos dias confusos. Ela relia uma página escrita em letras tortas de um dia em que estava confusa e sozinha. Lembrou-se da angústia, do medo, do quarto escuro. Mas também se lembrou que, mesmo com tudo isso, ela não fugiu. Coragem não é sobre não ter dúvidas, é sobre não abandonar a si mesma quando tudo aperta. É fazer escolhas que te respeitem, mesmo tremendo. Evelyn parou um pouco, sentiu um misto de emoções dentro dela, uma sensação de libertação e fé de que aquelas regras seriam uma bússola fiel para os seus dias e que, embora elas viessem do seu diário, sua inspiração para escrevê-las vinha de um poder superior muito maior, com quem ela não queria discutir, só obedecer. E como uma iluminação, se despertou para a regra 5, respeitar o próprio tempo sem comparações. Numa das páginas, ela havia descrito um dia comum, mas em detalhes tão bonitos, e depois rabiscou tudo dizendo: ninguém vai se interessar por isso. E ali entendeu, o problema nunca foi o que ela vivia, mas o quanto ela desvalorizava suas próprias conquistas por achar que sempre havia alguém vivendo algo mais interessante, mais feliz, mais digno de orgulho. Mas ninguém vive o seu tempo certo quando está ocupada tentando correr no relógio de outra pessoa. Cada caminho tem seu ritmo e valor, e ela honraria isso com gratidão e autoempatia. Faltavam mais 2 regras que já estavam prontas em seu coração. Então escreveu: Regra 6. Ser imperfeita com leveza e inteireza. Essa linha soou como um abraço. Ela assumiu que a sua jornada era única, que o tempo, o ritmo e as conquistas dela não precisavam se encaixar em nenhum molde. Não é possível ter leveza onde ainda se exige perfeição, né? Ela sorriu, amarga ao ler uma antiga resolução: vou ser mais leve. Mas na frase seguinte listava metas rigorosas. Lembrou de como cobrava cada palavra, cada escolha, cada silêncio. Queria leveza, mas vivia com medo de errar. Queria paz, mas era cruel com os próprios tropeços. E percebeu que talvez o primeiro passo para viver mais leve fosse parar de se machucar tentando ser impecável. E fechando tudo, nasceu a regra 7, escolher a si mesma sem precisar de permissão. Esse despertar foi baseado em uma frase rabiscada num canto de um dos diários, sem título, quase como um segredo. Evelyn tinha escrito: talvez tudo que eu precise seja saber que eu posso seguir, mesmo sem ter feito tudo certo.
Talvez tudo que eu precise seja saber que eu posso seguir, mesmo sem ter feito tudo certo, mesmo com dores, mesmo em pedaços, porque continuar também é um jeito de se perdoar. E ela entendeu que ninguém viria carimbar a sua liberdade. Era ela quem se autorizava. Pronto, suas novas regras de conduta estavam materializadas com clareza e objetividade a partir dos próprios sentimentos e necessidades. Não eram frases prontas para repetição sem consciência, eram princípios que estavam escondidos e que precisavam de manifestação imediata em suas novas atitudes a partir de agora. Desde esse reset na alma, Evelyn começou a responder ao mundo de outra forma. Começou devagarzinho, recusando um convite que não queria aceitar, desligando o celular aos domingos, dizendo com gentileza que precisava de silêncio. E cada vez que fazia isso, sentia algo diferente crescer dentro dela, uma presença, uma inteireza, como se enfim tivesse voltado a morar no próprio corpo. Houve quem a achou intensa demais, mas ela descobriu: sensibilidade não é defeito, é bússola. No fim daquela tarde, Evelyn fechou o último caderno com um gesto amoroso. Ela não estava terminando algo, mas sim entendendo o seu próprio ser. A pressa dentro dela deu lugar a uma espécie de sossego, sem euforias, sem ideias mirabolantes. Foi ao banheiro, lavou o rosto como se deixasse a última versão de si escorrer pela água e depois acendeu uma luz baixa na sala, preparou uma comida simples e comeu com calma, sem nenhuma distração. Ao se deitar, não fez planos grandiosos. Só sentiu que algo nela tinha se reorganizado, como um armário interno que enfim volta a ter espaço. E foi assim, sem anúncio, que ela começou a viver de um jeito mais Evelyn. No dia seguinte, escreveu uma carta para si mesma. Dobrou, guardou no espelho do quarto e todo dia antes de sair, ela lia um trecho. Às vezes não fazia muito efeito, outras mudava o rumo do dia, mas a cada minuto ela tinha certeza de ter sido fiel às suas próprias regras. Essas foram as 7 regras de Evelyn. Não são fórmulas mágicas. São lembretes de uma mulher que por muito tempo buscou em outros lugares o que já sabia. Talvez você também precise só de um espelho ou de um diário. Talvez esteja empilhando cadernos, ainda que invisíveis. Ou talvez o que falta não seja um novo começo, mas a coragem de reler o que a sua própria história já ensinou. E se por acaso essa pausa te lembrou de algo que andava esquecido, guarda esse momento com carinho e volte quando quiser. O Pausa Guiada sempre te espera com um abraço. Até nosso próximo encontro!